Olá, seja muito bem-vindo então à primeira série das aulas de astrologia que eu vou trazer-vos aqui para o meu canal do YouTube. Portanto, quinzenalmente, idealmente também, bem, podem encontrar aqui uma série de vídeos de no máximo 30 minutos. Portanto, são coisinhas pequenas, onde eu vou-vos falar um pouco sobre a astrologia, temas também assim um pouco random, coisas que me podem sugerir também desse lado, mas vamos abordando aqui algumas coisas da astrologia para aguçar a vossa curiosidade, para quem quiser saber também um pouco mais. Portanto, qualquer coisa também me podem mandar mensagem e subscrever, obviamente, aqui o canal do YouTube, que é logo o primeiro passo. Então, esta primeira série de aulas, eu deixei de dar as aulas de astrologia gratuitas semanais, como estavam a fazer como estava a fazer naquele formato, e então agora com esta primeira série de aulas que vai sair, vai ser quinzenal, então idealmente, claro, e vão estar aqui logo disponíveis. Portanto, escusas de estar à espera que sejam aquelas horas, naquele determinado dia, para ver, mas depois estás a trabalhar e não consegues ver, e afinal agora já não dá jeito, e agora já me esqueci, e agora já não vou ter a gravação. Não vale a pena. Portanto, a aula vai estar sempre aqui disponível para verem quando quiserem, onde quiserem, whatever, mas vai estar sempre aqui e não precisam de ter nenhuma hora específica para fazer, é quando der, antes de deitar, a hora do almoço, quando der mesmo. Tá bem? Portanto, é isto que agora se vai passar nas minhas aulas de astrologia gratuitas. Vão ser um bocadinho mais curtas, quinzenais, e vão passar a ser disponíveis logo no YouTube, sem precisarem de estar naquele dia, hora exatos disponíveis para vocês. Tá bem? Portanto, hoje vamos falar sobre o que é um mapa astral. Aí eu vou-vos trazer logo, já desde o início, o mapa astral, compartilhando aqui o meu ecrã convosco e pondo aqui exatamente o mapa astral. Por acaso é dos trânsitos de hoje, que é o dia antes da gravação para onde vai a nossa aula. Vai ser lançada então amanhã, dia 9 de fevereiro. O mapa astral é logo a primeira, o mapa astral, mapa natal, carta natal. Tudo isso são nomes para esta rodinha que nós vemos aqui, esta mandala astrológica, também como lhe podem chamar. É uma coisa que é diferente de horóscopo, ok? A astrologia é uma pseudociência que utiliza as energias lá de cima dos planetas, dos astros, etc., e diz como é que isso influencia a nossa vida. Indiretamente está relacionada com a física quântica, mas isto é completamente diferente do que é um horóscopo, ok? Há quem lhe chame a mesma coisa, mas o horóscopo que nós vemos nas revistas e etc., dizem apenas respeito à energia do signo solar, ok? É pessoas que são nascidas naquele determinado período de tempo, portanto, com o Sol naquele período de tempo, estão sob a influência do Sol em Carneiro, em Touro, em Gêmeos, em Caranguejo, whatever, e isso vai dizer uma tendência para aquele Sol. Mas nós somos muito mais do que o nosso Sol e quem já fez o meu curso de astrologia sabe, quem está a fazer o curso de astrologia também o sabe, porque eu falo mesmo disso lá, e nós somos muito mais do que isso. E então aqui esta questão do mapa astral é muito mais pormenorizado, é muito mais aprofundado também, é mais detalhado. Vamos aqui ao ínfimo pormenor. E o que é isto então que eu vos quero trazer? Isto, o mapa astral, traz uma configuração que os planetas eh, estão a fazer, ok? Num determinado dia, numa determinada hora, num determinado local também, por isso é que é muito importante nós sabemos o dia, a hora e o local. A hora então é fundamental e vou dizer a seguir como porquê. Porque são as configurações que os planetas estão a ocupar, os signos onde eles estão, os aspectos que são os ângulos que eles estão a fazer entre eles, que vai dizer muitas tendências, seja para o dia, que há o caso da astrologia horária, não é? Que analisa uma determinada hora, seja para um evento, que há também a astrologia eletiva, que é o caso de, por exemplo, o mapa astral da eleição de um determinado presidente, isto é o tipo de astrologia, a astrologia eletiva,
seja para um acontecimento, não é, como eu estava a dizer, como por exemplo esta questão da eleição, como por exemplo a abertura de um negócio, a construção de um país também, tudo isso, um acontecimento qualquer que seja, e seja o nascimento de uma pessoa, que é o mais utilizado, é por isso que nós utilizamos mais a astrologia, principalmente para o desenvolvimento pessoal do autoconhecimento, é sabendo a data, hora e local de nascimento de uma determinada pessoa. Isto vai nos dar então um determinado mapa com planetas em signos e em casas. Como é que é esta questão aqui das casas? A hora é fundamental nós sabermos, porque é a hora que vai determinar o sistema de casas, casas, como é que elas se vão então colocar. E então, mediante uma determinada hora, nós vamos ter um ascendente, que é a energia que abre a primeira casa do mapa astral, e depois os planetas onde eles estiverem lá em cima no mapa, mediante este ascendente, vão ficarem colocados em determinadas casas. Vai haver aqui uma certa divisão, ok? Bom, e são estes planetas que nós temos aqui e tudo aquilo que se vai estar aqui a passar que nos vai. Então, como eu estava a dizer, mediante então a abertura do ascendente, as posições que os planetas estão a ocupar naquela altura vão ficar em determinadas casas. E é aqui que vamos ter o mapa astral, ok? E então, no mapa astral temos sempre o ascendente, então, que é a proposta evolutiva de ser, ou a energia que vem cá para fora da pessoa, ou qual é digamos que é a imagem da pessoa, qual é que é a energia que a pessoa transparece, que coloca logo cá para fora. Mas é muito importante porque esta energia é a proposta evolutiva de ser da pessoa, o que é que ela deve desenvolver, obviamente em termos positivos. Muitas vezes nós estamos a trabalhar na sombra dos signos e não estamos a trabalhar na sua luz, no seu potencial, e não estamos a trabalhar o seu potencial, exatamente, é mesmo isso, ok? E temos então aqui o ascendente, que abre então o sistema de casas. Cada casa, o mapa astral é composto por 12 casas, cada casa corresponde a uma determinada área da nossa vida, ok? E depois temos planetas que vão estar aqui em determinadas casas, não é? Eles vão ficar, mediante onde é que eles também estão no céu, e vão ficar, temos planetas, temos pontos, obviamente, porque há aqui pontos que não são planetas, há asteroides, como é o caso do Quiron, temos outros pontos, como é o caso aqui da Lua Negra, o Vértice e a Roda da Fortuna também, e temos os nodos lunares. Há aqui o nó do norte e o nó do sul. E depois temos aqui algumas linhas, como podemos ver. Estas linhas são os ângulos que os planetas estão a ocupar, estão a fazer entre eles, e depois nós temos então linhas azuis, que dizem respeito a aspectos positivos, benéficos, que são os sextis e os trígonos, por exemplo, e temos linhas vermelhas, que dizem respeito a aspectos mais desafiantes, mais bloqueios que precisam de ser ultrapassados. Às vezes dizem também respeito a karmas que nós trazemos e precisamos mesmo de trabalhar, está bem? E estes aspectos são os aspectos maléficos ou mais desafiantes, ok? Vê-se mesmo até, não é? Porque está aqui numa linha vermelha. E são as quadraturas e as oposições. Há também outros aspectos, que são aspectos menores, eu estou a falar dos aspectos maiores, mas um dos aspectos maiores também que não se vê é a chamada conjunção, e que nós muitas vezes até falamos quando estamos a analisar um dia e coloco na rede social lá aquele planeta que está conjunto ao outro. Quando está conjunto é está junto, está perto. Ok? E então, por exemplo, temos aqui dois planetas que estão conjuntos, né? O Plutão e o Mercúrio. Depois temos outros dois planetas que estão conjuntos, que é o Sol e Saturno. Outros dois também aqui, Vênus e Neptuno. Só que esta conjunção nós não vemos em termos de linhas, porque como eles estão perto, não se faz nenhuma, ok? Portanto, temos cartas astrológicas, temos planetas que estão aqui dentro do mapa astral, que corresponde a planetas, pontos, asteroides, como é o caso do Quirin, como eu tinha dito. Temos ângulos, não é? Temos os chamados aspectos do mapa, que são os sextis, os trígonos, as conjunções, as quadraturas e as oposições também. Não é? E temos estas linhas assim vermelhas, não é? Que nós vemos aqui em destaque maior, e isto vocês podem encontrar em qualquer, isto obviamente que é o meu programa, mas em qualquer
mapa que façam, por exemplo, no astro.com, que é onde eu aconselho a fazerem os mapas, porque é o site gratuito mais fidedigno que aparece. Há de sempre haver umas linhas mais destacadas, sejam vermelhas, sejam pretas, mas não de estar aqui mais destacada dessas linhas, que dizem respeito à cruz do tema, ok? Ou à cruz do mapa, em que estas linhas trazem no sentido da evolução, tanto em termos da personalidade, como estava a dizer, que é o caso do ascendente, como em termos de aquilo que nós temos que colocar nesta vida, o que é que nós vimos cá trazer também para o mundo, que projetos é que podemos trazer, que é o caso aqui do meio do céu. E então é comum nós vermos, principalmente no astro.com, junto a esta linha do ascendente aqui um AC, e aqui, ao contrário, não é? No sítio oposto da linha, um DC, que é o descendente. E também é comum vermos aqui, ao pé, onde está aqui o 4, não é? Da casa 4, nesta linha mais destacada, um IC, que é o fundo do céu. E depois, no sítio oposto, aqui na casa 10, temos um MC, que é o meio do céu. Portanto, neste meu programa não aparecem essas siglas, mas no astro.com aparecem. E estes 4 pontos são aquilo que nós chamamos das casas angulares, são os sítios mais angulares do mapa, é a cruz do mapa também, a cruz do tema do mapa, o que é que o tema do mapa nos diz, e indicam-nos de onde é que nós vamos, para onde, de onde vamos para onde vamos, de onde vimos para onde vamos, exatamente, e quem éramos e quem devemos ser. Ok? Qual é que é a energia contrária àquela que nós devemos ser, que é o caso do descendente e do ascendente. Pronto. Às vezes temos casas vazias também no mapa astral e não tem mal nenhum, ok? Estas casas simplesmente têm influência do planeta que rege o signo onde essa casa começa. Por exemplo, esta casa começa aqui em Caranguejo, Caranguejo é regido pela Lua e, portanto, esta casa vai ter a influência da Lua e dos aspectos que a Lua estará a fazer com outros planetas, obviamente. Por exemplo, esta casa 9 não tem nenhum planeta, e então nós temos aqui que esta casa começa em Sagitário, Sagitário é regido por Júpiter, então teremos na influência desta casa Júpiter e os aspectos que ele estará a fazer. Não significa que não aconteçam nada nestas áreas, simplesmente são áreas onde a energia flui mais livremente, porque não há um planeta associado digamos, não é bem a destacar, mas é mesmo a influenciar a energia daquela casa. Não há ali nada que esteja a influenciar negativamente. Portanto, pode ser uma casa onde a energia, aquela área flua mais livremente, sem nenhuma intervenção externa. Bem, às vezes o que também pode acontecer, e este é um mapa exemplo disso, é nós termos signos que estão intersectados, não é? Portanto, nós temos sempre aqui estas linhazinhas, correto? E estas linhas são as cúspides das casas. Ok? Muitas vezes nós encontramos um signo que está intersetado, que é o caso, por exemplo, neste caso é o caso de Virgem, e um intersetado é que significa que está escondido dentro de uma casa, ok? É a linha, a cúspide da casa começa num signo, depois esse signo está aqui escondido e a casa seguinte já começa no signo seguinte. Portanto, não há nenhuma cúspide nenhuma casa a começar neste signo. Então diz que o signo está intersetado. Não significa que esse signo não se vá desenvolver ou manifestar, ele vai manifestar-se exatamente naquela área onde ele está intersetado, porque está a energia do signo todo naquela casa também, apesar de, claro, a casa começar noutro signo e, portanto, ter a influência de outro signo, está bem? Pronto. Depois, as casas onde nós temos em planetas e onde nós temos pontos, são casas que já têm maior influência externa, e isso depende, obviamente, do planeta do qual nós estaremos a falar, qual é que é o planeta que está a influenciar essa casa.
E vão ser áreas ou às vezes mais dinâmicas, áreas mais kármicas também podem acontecer, e isso tudo, obviamente, que só é ditado pelo ascendente, que é isso que o ascendente é esse que estabelece o sistema de casas, onde é que os planetas vão então calhar. E este é o nosso mapa astral. Por dentro temos os números, portanto, onde sempre ver por dentro, na linha, neste círculo mais pequeno, os números das casas, ok? E por fora havemos de ter sempre o símbolo dos signos que nós temos. Portanto, isto é sempre no sentido anti-horário, que é carneiro, touro, gêmeos, caranguejo e etc. É sempre assim que nós temos a mandala astrológica e onde estar sempre aqui os signos. Portanto, isto é o nosso mapa astral, assim de uma forma simples, ok? Para perceberem e porque é que ele então é feito. Muitas vezes nós não sabemos e as pessoas olham e é chinês e é perfeitamente natural. A primeira vez que eu olhava para mapas astrais também ficava, meu Deus, isto é chinês, faz parte. Ok? Mas isto para perceberem o que é que compõe aqui o mapa astral, o que é que isto quer dizer, em que é que isto influencia, era esta aula esta mini aula, né, que eu vos queria trazer então para hoje. E obviamente que se tiverem mais interesse, quiserem saber mais, eu tenho um curso de introdução à astrologia disponível no meu site para aquisição. Pode ser adquirido o pacote completo ou pode ser adquirido a prestações, portanto, a pronto pagamento ou a prestações. Quaisquer dúvidas podem me dizer, seja para o meu Instagram, Claudia Marques Garcia _ ou para o meu e-mail, que é claudiagarcia.terapias@gmail.com, onde eu falo muito pormenorizadamente sobre estas energias, sobre os signos, sobre os planetas, sobre os aspectos, tudo isso, para que vocês também possam praticar no vosso dia a dia e especificamente no vosso mapa astral. Está bem? Espero que tenham gostado, tenha sido útil esta aulinha do mapa astral e quaisquer comentários, digam e subscrevam então aqui o canal, tá bem? Um beijinho e até à próxima aula.